Boa noite, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o programa de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. Aqui nós falamos tudo, absolutamente tudo, sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. E é uma satisfação imensa estar com vocês no terceiro episódio da terceira temporada. Neste ano de 2018, nós já passamos por alguns pontos. Na primeira aula eu tive um convidado, o professor Reginaldo Veras, no mês de janeiro. Na sequência, a professora Tereza Cavalcante esteve comigo comentando questões de gramática, texto e redação discursiva. E hoje estou aqui sozinho para falar com vocês acerca de particularidades léxicas, acerca de detalhes da língua portuguesa que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso cuidado. Queridos, quando falamos de particularidades léxicas, estamos citando tópicos da língua portuguesa que, por vezes, não encontramos nos dicionários e até também não encontramos em capítulos específicos da gramática, mas que merecem a nossa atenção. Na semana passada, eu fiz um artigo acerca da diferença entre ao encontro de e de encontro a, em que ao encontro de significa ir realmente encontrar, em direção a. Agora, de encontro a significa a ideia de oposição, conflito, em direções contrárias. Isso são particularidades léxicas. Por quê? Se você pegar um dicionário de língua portuguesa, seja ele o OAS, seja ele o Aurélio, você não irá encontrar o significado de ao encontro de, uma vez que um dicionário, ele trabalha com o significado de palavras e não de expressões. Essas particularidades léxicas são expressões da língua portuguesa que são usadas em contextos diferentes e que merecem o nosso cuidado, merecem a nossa atenção. E foi bastante interessante porque depois daquele artigo sobre a diferença entre ao encontro de e de encontro a, muitas pessoas suscitaram inúmeras dúvidas dentro dessas particularidades léxicas. Baseado nisso, o que eu fiz? Na semana passada, no meu Instagram, eu fiz uma publicação em que eu tirei foto de alguns livros que tenho na minha casa e eu falei quais são os livros que são necessários a fim de que você se prepare em concursos públicos. Eu fiz uma lista de livros que são indispensáveis e até montei qual que seria a configuração melhor para um deck de estudos. Ou seja, quais são as obras indispensáveis a fim de que você as adquira e também não gaste além do necessário. Fui lá e mostrei para você como é que isso funciona, como é que isso se organiza. Depois, publiquei o artigo sobre a diferença entre ao encontro de e de encontro a. E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas dessas particularidades que me perguntaram ao longo desta semana. Eu selecionei 10 particularidades léxicas que acredito que merecem a nossa atenção a fim de que nós possamos estudá-las aqui nesta transmissão. Também no programa de hoje, eu estou sorteando uma camisa do Na Ponta da Língua. Você já viu essa camisa aqui, que ficou uma camisa bem legal aqui do Gran Cursos Online, a camisa do Na Ponta da Língua. Eu estou sorteando uma camisa lá no meu Instagram. Aliás, não uma, duas camisas. Qual que é o requisito para que você participe do sorteio? Você vai lá ao meu Instagram, @oficialeliasantana. Aí no meu Instagram você vai observar que há uma publicação só da camisa. Lá você tem as regras. A regra é você marcar duas pessoas e só. No final da transmissão, eu vou abrir o meu Instagram, vou correr o dedo pela tela e vou parar num nome. Na hora que eu parar nesse nome, ele vai ser o sorteado, ele vai ser o ganhador. É só seguir as regras, marcar lá o seu nome e aguardar o sorteio no fim do programa, tudo bem? Vamos à tela então, meus queridos. Quero falar com vocês hoje acerca de particularidades léxicas, detalhes da nossa língua portuguesa e que merecem a nossa atenção. Primeiro, vamos falar sobre essa diferença do abaixo separado e do abaixo junto. Antes, claro, eu preciso dar boa noite aos amigos que estão aqui no chat me acompanhando. Um abraço para o Gabriel Rocha, um abraço para o Rômulo, um abraço para o Gleison, para o Leandro, para o Evandro, para a Letícia Mendes. Um abração para Simone Nascimento, um abraço para Luísa Cristina, para Di Rodrigues, um abraço para Andréia, um abraço para Jô Caetano, que já está aqui, diz que já está participando também, um abraço para Luana Lopes, para Andréia Ferreira, para Bianca, um abraço para Carlinha, um abraço para Adriano, um abraço para essa galera todinha que está aqui conectada comigo, ok? Desta vez, o sorteio vai ser exclusivamente no meu Instagram, mas no próximo programa, claro, vou pensar em outra alternativa de sorteio para que nós possamos, distribuir essas camisas pelo Brasil. Já pensou que bonito vai ser as pessoas na academia tirando fotos naquele aparelho leg press com a camisa do Na Ponta da Língua? Isso é show, hein? Queridos, vejamos por favor então a tela, vamos acompanhar juntos. Detalhe importante, quando falamos dessas particularidades léxicas, claro,
nós sempre falamos dos famosos dicionários de dificuldades, que são dicionários que a nossa língua portuguesa tem, dotados de conhecimentos acerca dessas particularidades léxicas. O mais famoso deles, com certeza, é o dicionário do professor Segala. Ele é um dicionário pequeno, inclusive ele é baratinho, beleza? Você pode encontrar em qualquer livraria o Segala, que é um famoso gramático de língua portuguesa, você encontra, são os famosos dicionários de dificuldades. Aí lá no dicionário de dificuldades, você encontra essas expressões, esses detalhes da língua portuguesa que trazem dificuldades. Eu vou comentar 10 hoje, apenas 10, mas isso não te impede de pesquisar mais sobre o assunto, de adquirir um dicionário de dificuldades e, claro, estudar por conta própria. Vejamos a tela então. O primeiro de que quero falar é sobre essa diferença do abaixo separado e do abaixo junto, ok? Queridos, quando eu falo desse abaixo separado, a ideia que eu quero dar é a ideia de cima, ok? Essa é a ideia que eu quero usar. E nos demais casos, eu vou usar o abaixo junto. Como é que isso funciona, professor? Eu digo para você assim, ó. Ele olhou o prédio de cima a baixo. Perdão, eu coloquei que era a mesma coisa que de cima, na verdade é o contrário de cima, tá? Ele olhou o prédio de cima a baixo, ou seja, ele olhou o prédio e o fitou, olhando lá da ponta até o final. Quando eu falo dessa ideia do contrário de cima a baixo, eu uso um abaixo separado, da forma como eu acabei de empregar aqui, ó, veja só. Então veja que é uma expressão paralela, porque ele olhou o prédio como? Ora, de cima a baixo. Então aqui nós temos, claro, um paralelismo sintático empregado, tanto é que esse de é só preposição, e é por isso que esse a também é só preposição. E é por esse motivo que eu não posso usar o abaixo junto, porque neste caso eu quero fazer essa marcação. Ele olhou o prédio como? Ora, de cima a baixo. Do alto a baixo. Eu poderia também colocar dessa maneira, né? Do alto a baixo. E aí o que acontece? Nessas configurações, como eu trago essa oposição de termos, eu preciso usar o abaixo separado. Nos demais casos, nós devemos usar o abaixo juntinho. Vejamos, por favor, a tela para que nós falemos sobre essa possibilidade. Olha só, como é que ficaria o abaixo junto? Eu digo para você assim, ó. Abaixo do sargento está o cabo. Eu coloco para você. Não deixe de estudar as informações que estão abaixo do enunciado. Então, o que eu devo pensar? Como é que seria o meu raciocínio? Se eu trabalho com expressões paralelas, de cima a baixo, eu devo fazer o uso separado. Ou seja, eu tenho de pensar nesse paralelismo, e por isso que eu separo a preposição a fim de que haja essa correlação. Em todos os demais casos, nós iremos empregar abaixo junto, da maneira como eu coloquei aqui para vocês. Tudo bem? Então, essa seria uma primeira particularidade léxica. Note, a ideia aqui é ir além do dicionário, porque você não vai encontrar isso aqui num dicionário, mas é uma particularidade da nossa língua portuguesa. A pronúncia é exatamente a mesma, então como é que eu vou diferenciar uma da outra? Isso são as particularidades léxicas. Tudo bem? Vejamos a tela então, portanto, mais uma vez, e vamos tratar de outra particularidade léxica. Agora, eu quero falar para você acerca dos particípios. Olha o que eu coloquei. Aceitado, imprimido, acendido, porque nós sabemos que essas formas aqui, elas possuem particípios irregulares. O aceitado, aceito. O imprimido, impresso. O acendido, aceso.
E é interessante observar o quanto as pessoas se questionam. Ah, fulano tinha imprimido o documento. Não, não é tinha imprimido, é tinha impresso. E uma dúvida tremenda acerca dessas formas verbais que possuem particípios regulares e particípios irregulares. Primeiro ponto, vamos entender o seguinte. As formas de cima são os chamados particípios regulares. Aqui eu coloquei essas daqui a título de exemplo, tá? É só para exemplificar tipos de particípios regulares, mas não significa que são só esses, ok? Já embaixo eu coloquei exemplos de particípios irregulares. Acerca disso, a língua portuguesa tem um tratamento muito carinhoso, que é o seguinte: a depender do tipo de locução verbal, você opta ou por um particípio ou pelo outro. Veja comigo, por favor. Eu sempre comento que quando nós falamos de locuções verbais, duas delas merecem a nossa atenção, merecem o nosso cuidado, merecem a nossa memorização. Quais são elas? A locução verbal de tempo composto e a locução verbal de voz passiva analítica. De voz passiva analítica. Qual que é a diferença entre elas? Uma locução verbal de tempo composto é marcada pela presença do verbo auxiliar ter ou de um verbo auxiliar haver, ter ou haver, mais um verbo no particípio. Então, nós temos essa estrutura aqui dentro do tempo composto. Já a voz passiva analítica, ela é marcada pela presença do verbo auxiliar ser, mais um verbo no particípio. Tudo bem? Então, note que, nos dois casos, o verbo principal está no particípio. E aí, qual é o comportamento que nós devemos dar? No caso do tempo composto, prefere-se o uso do particípio regular. Ao passo que, no caso da voz passiva analítica, prefere-se o particípio irregular. Ok? Então seria essa a distinção estabelecida nesses dois casos. Vou marcar para você aqui, para ficar bem bonitinho, para ficar bem estruturado e para que você entenda esse assunto com perfeição. Vamos pegar o caso do imprimido. Como é que funciona? Ora, professor, se eu estou trabalhando, portanto, numa construção de tempo composto, eu vou preferir a forma regular, ou seja, ele havia imprimido o documento. Porque eu estou usando uma estrutura de tempo composto e, neste caso, prefere-se o particípio regular. Agora, pensando numa voz passiva analítica, como é que eu faria essa estrutura? O documento foi impresso? Foi impresso nesta manhã. Veja que agora optamos por uma forma participial irregular, por se tratar de uma voz passiva. Ok? Vamos pensar em outra configuração. Eu coloco para você assim, ó. Ela tinha aceitado o novo contrato. O novo contrato. E pensando numa possibilidade de voz passiva, nós colocaríamos, por exemplo, a atleta foi aceita pela equipe. Veja que, no caso da voz passiva analítica, opta-se pelo particípio irregular, ao passo que, no caso do tempo composto, particípio regular. Tudo bem? Veja só essa outra que eu vou colocar para você aqui, ó. O coroinha tinha
acendido a vela. O coroinha tinha acendido a vela. Tempo composto, particípio regular. E se eu fosse colocar numa voz passiva, como seria? A vela foi acesa pelo coroinha. Então agora você vai entender como é que funciona esse detalhe do particípio regular e do particípio irregular. Claro, isso vale para as configurações de verbos que admitem esse duplo particípio. Existem também aqueles casos clássicos de verbos que não possuem o duplo particípio, só na oralidade. Por exemplo, o verbo trazer. O verbo trazer não tem como forma participial o trago. Quantas pessoas não dizem, por exemplo, ele havia trago o presente? Não, até porque o particípio de trazer não é trago, é somente trazido. Ele havia trazido o presente. O presente foi trazido por ele. Seriam as únicas formas possíveis. Isso não significa que a forma trago não exista. Até porque eu posso ter, na primeira pessoa do singular, eu trago a pessoa amada em 3 dias. Ou então eu poderia ter também do verbo tragar. Eu trago 12 maços de cigarro em 12 horas. Meu Deus, uma pessoa que vai morrer muito cedo. Mas o que acontece? É o cuidado que você deve ter com esses verbos no particípio, em redações, também em análise de itens, até porque eles adoram fazer essa confusão entre essas formas. Então tome cuidado com essa particularidade acerca dos verbos que possuem particípios regulares e particípios irregulares. Claro, existe uma lista de verbos que possuem essa configuração. Aí você vai lá, pesquisa numa gramática e você vai observar todos esses verbos que possuem duplo particípio. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez, portanto. Vamos acompanhar aqui, ver como está o chat por enquanto. Até porque eu gostaria que você tirasse foto disso aí, né? Uma tela ficou bonitinha, bem explicadinha. Se você quiser tirar foto, se você quiser tirar print disso aí, vai ficar muito legal para você, vai ficar muito bom. Nossa, eu agora fiquei feliz, menor. Fiquei feliz, menor. Olha só, estamos com 442 pessoas assistindo agora. Aliás, minha amiga disse aqui, porque meu celular não atualizou, 557 pessoas assistindo ao Na Ponta da Língua. Queridos, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês ao meu programa, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês ao Gran Cursos Online. E claro, se você está gostando desta aula, se você está gostando desta transmissão, se você está gostando de estudar as particularidades léxicas, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e claro, não se esqueça também de deixar de comentar o vídeo, isso é muito importante para nós. Lembrando, lá no meu Instagram está rolando o sorteio da camiseta do Na Ponta da Língua, beleza? Tela de novo mais uma vez. Vamos na sequência, vamos falar de mais uma particularidade léxica que temos aqui. Olha o que temos, vamos falar acerca dessa diferença, acerca de e acerca de. Tudo junto, tudo separado. Como é que funciona, professor, esse acerca de? Qual é o funcionamento dele? Olha só o que nós temos aqui sobre essa estrutura. Olha só, quando usamos o cerca de separado, essa estrutura aqui, ó. Depois eu jogo com essa preposição, mas quando eu penso nessa estrutura aqui, ó, a ideia é de aproximadamente. Aproximadamente, beleza? Essa é a ideia que eu quero dar, aproximadamente. Por exemplo, eu digo assim, ó, cerca de 500 pessoas, estão assistindo ao Na Ponta da Língua, o que me deixa, claro, muito feliz, beleza? Veja que eu usei o cerca de para indicar aproximadamente, sem a preposição. Mas claro que eu posso usar a preposição. Exemplo, morávamos a cerca de 500 metros da igreja. Agora, eu precisei usar a preposição. E eu também posso usar o verbo haver quando eu quero indicar um tempo. Por exemplo, há
cerca de 2 anos, há cerca de 2 anos, comecei meus estudos. O mais importante é você observar que em todas essas configurações eu tenho a presença do cerca de. Olha só, em todas elas. O que vem antes é uma informação adicional. Por exemplo, no caso aqui primeiro, cerca de 500 pessoas estão assistindo na ponta da língua. Quem é que estão assistindo na ponta da língua? Cerca de 500 pessoas. Vou usar a preposição? Claro que não. Por quê? Porque é sujeito, inclusive, ok? Morávamos a cerca de 500 metros da igreja. Esse a cerca de 500 metros da igreja funciona como uma locução adverbial de lugar em relação ao verbo morávamos. Então, por esse motivo, aparece a preposição. Eu quero indicar um tempo transcorrido, verbo haver. Há cerca de 2 anos comecei meus estudos. Mas veja que em todos os casos, aproximadamente 500 pessoas, morávamos a aproximadamente 500 metros da igreja. Há aproximadamente 2 anos comecei os meus estudos. Em contrapartida, o acerca de, junto, dessa forma que aqui está, ó, ele é o mesmo que sobre. O sentido dele é o sentido de sobre. Por exemplo, falávamos acerca de amizade. Falávamos acerca de amizade. Ou seja, meus queridos, falávamos sobre amizade. É a ideia de assunto. O assunto de que falávamos é a amizade. Então nós passamos a usar o acerca de tudo junto. Tudo bem? Então veja na verdade o seguinte, nós nem vamos opor todas essas formas aqui, nem vamos opor. A ideia é pensar, cerca de, sem o a junto, tem a ideia de aproximadamente. Aí vai depender, vai ser sujeito? Vai ser adjunto adverbial de lugar? Vai dar uma ideia de tempo transcorrido? Aí eu vou variando a forma. Agora, quando eu quiser usar a ideia de sobre, nós usamos acerca de juntinho, beleza? Lembrando, o junto é o a do cerca e não o cerca do de, ok? Vejamos a tela, portanto, mais uma vez e vamos falar de outra particularidade léxica. Essa aqui é famosa, hein? A diferença de a fim de junto e a fim de separado. Qual que é a diferença entre eles? O afim junto, ele é usado para indicar afinidade. Ok? Ele tem a ideia, ele tem o sentido de indicar afinidade. O valor desse afim junto é um valor de adjetivo, ok? Ou seja, se ele é um adjetivo, ele é empregado para ser um caracterizador de um substantivo. Característica de um substantivo. A ideia de afinidade é uma ideia que indica aproximação. É uma ideia que indica semelhança. Tudo bem? Então, tudo isso aqui está incluído na ideia do afim junto, ok? Por exemplo, não sei se vocês já viram uma propaganda que está passando agora com frequência sobre um carro da Volkswagen, o Polo. E eles falam o seguinte, é uma propaganda que eu particularmente acho horrorosa, porque eles falam o seguinte, Polo, mas também pode chamar de mini Golf. Peraí, eu acho a propaganda ruim porque parece que você está comprando um carro inferior. Ora, é um Polo, mas pode chamar de mini Golf. Ou seja, se você não tem dinheiro para comprar um Golf, compra um Polo. Vai quebrar o seu galho, pode chamar de mini Golf. Eu sei que a intenção da propaganda não foi essa, mas eu particularmente achei feinha. Eu preferia, por exemplo, que o Polo ele ficou meio parecido com o Gol e o Golf. Eu preferia, por exemplo, é o Polo, mas pode chamar de grande Gol. Aí você aumenta. Poxa, eu tinha dinheiro para comprar um Gol, vou comprar um carro superior, um Polo. Agora, mini Golf,
ficou paia. Mas e o que acontece? Olha o que eu quero colocar para você. Diante disso, podemos falar assim, ó. Ora, se nós estamos falando do polo, eu posso falar assim, ó. O polo é um carro. O polo é um carro afim do Golf. Nossa, professor, um Polo é um carro afim do Golf? É. Sabe por que que o Polo é um carro afim do Golf? Porque esse afim foi empregado com o valor de adjetivo do carro. Ele é um adjetivo do carro. O Polo é um carro, mas não é um carro qualquer. É um carro afim do Golf. É a ideia de que é um carro semelhante ao Golf. É um carro que se aproxima do Golf. É um carro que, devido às suas características, apresenta uma afinidade. Então, por isso, nós falamos que o Polo é um carro afim do Golf. Por exemplo, podemos usar também, como é um adjetivo, pode ir ao plural, né? Eu poderia colocar assim, ó, nós temos pensamentos afins. Veja que o afins foi empregado como uma característica atribuída aos pensamentos, ou seja, eu quero dizer que nós temos pensamentos afins, nós temos afinidade de pensamentos, nossos pensamentos são semelhantes. Então essa é a ideia do afim junto, ok? E quando ele é separado, professor? Quando ele é separado, serve para os demais casos, principalmente para indicar finalidade, beleza? Principalmente quando serve para indicar finalidade. Por exemplo, comecei meus estudos a fim de mudar de vida. Quando eu falo em mudar de vida, eu só me lembro daquela música do Zezé de Camargo e Luciano Menor. Muda de vida ou vai me perder, e seja comigo que sou com você. Você está perdida e aprende a viver. Muda de vida. Essa música, moleque. Eu até coloquei, porque todo mundo sabe Menor. É porque o Menor chegou há pouco tempo. Tanto é que vocês me ouvem falar pouco do Menor, mas é porque o Menor chegou há pouco tempo. É o novo rapaz responsável pelas picapes aqui do Grande. Já tem o Max Goiabinho, o Majin Buu, Menor da Chapa está ali agora, tem o Denis, a galera todinha que toma conta aqui. E o Menor às vezes não sabe, mas eu sou fã de Zezé de Camargo e Luciano. E eu vi, inclusive, que saiu um ovo de Páscoa do Zezé de Camargo e Luciano. Eu nunca pedi nada pra ninguém, mas eu falei, se alguém quiser me dar um ovo de Páscoa do Zezé de Camargo e Luciano, eu vou ficar muito feliz. Já pensou que sensacional? Você pegando o ovo de Páscoa do Zezé de Camargo e Luciano, aí na hora que você abre, pare! Até quando você quer mudar e mudar minha vida? Nossa, eu ia arrepiar todinho. Olha a tela de novo! Ou seja, comecei meus estudos a fim de mudar de vida ou vai me perder. Veja que esse a fim de tem a ideia de comecei os meus estudos para mudar de vida. Eu comecei meus estudos com o objetivo de mudar de vida. Eu comecei os meus estudos com a finalidade de mudar de vida. Aí nessa esteira de raciocínio entra um detalhe que é esse aqui, ó. Como é que fica então, professor, se eu quiser dizer assim, ó, eu estou, a fim de você? Ou eu estou a fim de você? Qual que seria a forma correta? Muitas pessoas pensam, ora, Elias, se eu digo eu estou a fim de você, é porque eu tenho afinidade por essa pessoa. Então, se eu tenho afinidade por essa pessoa, tô chutando a televisão, a fim de, tudo junto. Ah, professor, mas se eu falo que eu estou a fim de você, significa que eu estou com a finalidade de estar com você. Qual que seria, então, a ideia correta? Queridos, cuidado, detalhe extremamente importante. Veja que o afim ele é empregado apenas como adjetivo, o afim junto.
E aqui neste caso, ele não tem valor de adjetivo. E é por isso que aqui é uma construção típica da nossa oralidade, né? Eu não posso usar o a fim de junto. Eu devo usar o a fim de separado. Ou seja, pense da seguinte maneira: quando você vai se declarar para a sua amada, quando você, mulher, vai se declarar para o seu amado, olhe nos fundos dos olhos dessas pessoas e diga assim, ó, nossa, mas eu estou muito afim de você. O afim é separado, mas eu quero estar junto de você o resto da minha vida. Ai! Vai pra tela, menor da chapa! Meu Deus, o que eu acho legal, menor, sabe o que é? É porque eu dou aulas de língua portuguesa, mas também ensino as pessoas a conquistar outras. Eu sou um personal lover. Olha a próxima. A nível D, ao nível D e em nível D também está dentro dessa polêmica gramatical todinha, né? Dentro dessa esteira de raciocínio. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, o pessoal. Um abraço pra Liana, pra Darlene, pro Gabriel Rosa, porque a aula hoje está passando dos limites, como o pessoal gosta de dizer, né, agora, né? Como o pessoal gosta de dizer agora, eu não tenho maturidade para encarar tudo isso. Eu realmente não tenho maturidade para falar de Zezé de Camargo e Luciano. Não tenho maturidade para falar de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos falar então dessa outra forma, a nível D, ao nível D e em nível D. Queridos, o primeiro detalhe que eu quero comentar com você é o seguinte: a forma a nível D, tão utilizada nos dias de hoje, ela não faz parte do registro culto da língua portuguesa. Por exemplo, eu digo assim, ó, essa decisão será discutida a nível de diretoria. A pessoa quer dizer o seguinte, que é lá na diretoria que essa discussão será discutida. Queridos, essa forma aqui, ela não existe para a gramática da língua portuguesa, ela não existe no nosso registro culto, tudo bem? Na verdade, quando você quer dizer que será discutido no patamar da diretoria, será discutido no âmbito da diretoria, você não usa a nível D, você usa em nível D. Tudo bem? Você usa em nível D. Aí sim você coloca a forma correta, a forma adequada. De maneira semelhante, nós temos a expressão ao nível D, que existe no registro culto da língua portuguesa, que serve, que tem a serventia de expressar altura. Patamar, tudo bem? Por exemplo, quando é que eu uso ao nível D? Quando é que eu uso isso aqui? Eu coloco para você assim, ó. Nós estávamos ao nível do mar. Eu coloco, por exemplo, esta aula está ao nível do Telecurso 2000. Eu sou fanático por Telecurso 2000, tá? Fanático. Tanto é que quando eu era criança, acho que eu já comentei isso com vocês em alguma oportunidade. Eu era uma criança bem exótica. Por que eu era uma criança exótica? Porque eu dormia muito cedo. Eu normalmente dormia ali por volta das 5h30, 6 horas, estourando no máximo 7 horas da noite, eu já estava dormindo. Eu não conseguia ficar acordado. Nunca vi Cacete Planeta, nunca vi um episódio de Big Brother, nunca vi nada que passasse. Até o DFTV, no caso aqui da gente, né? Dos outros estados aí são outras nomenclaturas. Nunca consegui ver. Como eu dormia muito cedo, eu também acordava muito cedo. Isso inclusive nas férias. Por isso eu sempre assistia aquela programação da TV que passa muito cedo. Globo Rural, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sempre assistia a esta programação. E entre essa programação toda, havia o Telecurso 2000. E eu era viciado em Telecurso 2000. Eu vi todos os módulos do Telecurso 2000, todos, inclusive o módulo de mecânica. Eu não sei porque eu não terminei meu ensino médio pelo Telecurso 2000. Eu já havia assistido todas as aulas. Aliás, eu assisti algumas aulas repetidamente. Módulo de ciências, de matemática, de literatura, de física. Eu via tudo, via tudo. Era viciado em Telecurso 2000. Ou seja, esta aula
está ao nível do Telecurso 2000, ou seja, está à altura do Telecurso 2000, está no patamar do Telecurso 2000. Agora, quando eu quero dizer esse em nível D, é a ideia de essa decisão será discutida no âmbito da diretoria, na hierarquia da diretoria, e não a nível D, conforme muitas pessoas hoje coloquialmente utilizam. Não é um registro culto da nossa língua portuguesa, ok? Vamos adiante, portanto, quero comentar com você sobre esse ao invés de, em vez de. Ao invés de tem a ideia de ao contrário. Ou seja, você sempre precisará observar se as informações dispostas, elas marcam oposição para empregar um ao invés de. Por exemplo, ao invés de ir para a esquerda, ele foi para a direita. Considerando que são oposições, ao contrário de ir para a esquerda, ele foi para a direita, porque só existem duas direções. Então ele foi para a direção contrária, ou seja, ao invés de. Eu uso com a ideia de contrário. Agora, em vez de, eu uso com a ideia de no lugar de. No lugar de. Em vez de estudar português, ele revisou constitucional. Constitucional. Ou seja, no lugar do português, ele estudou o constitucional, ele revisou o constitucional, ou seja, no lugar. Português e constitucional não são ideias opostas, não são coisas distintas e díspares. Eu não tenho essa oposição. Então, neste caso, devemos usar em vez de, e não ao invés de. Aproveito até para te falar uma coisa, uma dica. No nosso cotidiano, pensando nas informações que normalmente utilizamos, o mais adequado é usar mais o em vez de do que o ao invés de. Poucas vezes nós usamos uma oposição realmente severa. Então, por isso, o em vez de, ele seria uma opção mais corriqueira, apesar de as pessoas utilizarem com bem mais frequência a forma ao invés de. Ok? Vamos à tela de novo mais uma vez e vamos observar outra particularidade léxica, que é essa do dar à luz. E eu peguei essa do dar à luz pelo seguinte, não sei se vocês ficaram sabendo, mas houve agora, neste fim de semana, a prova do TJ de Alagoas, e algo chamou a atenção de todas as pessoas envolvidas no projeto, de alunos, estudantes, professores, que foi uma mãe que na véspera do concurso do TJ de Alagoas, ela estava grávida, ela viu que era o momento de conceber, de dar à luz. E aí ela correu, foi ao hospital, deu à luz e no domingo foi fazer a prova do concurso público. Claro, um gesto de bravura, de nobreza e inspira muitas pessoas, né? Para você observar que às vezes a sua adversidade, ela pode estar, ela merece ser reavaliada porque algumas pessoas em situações até mais delicadas conseguem realizar grandes feitos. Então, claro, essa mulher merece o nosso respeito, merece a nossa consideração, merece os nossos aplausos. Foi lá na prova do TJ de Alagoas. No sábado, ela deu à luz, inclusive eu recebi uma notícia que, não me lembro quem foi que deu a notícia, e o vocábulo que eles usavam era pariu. Uma mulher pariu no sábado e no domingo ela foi lá realizar o concurso. Parabéns. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo empenho. Espero que isso não tenha colocado em risco nem a sua saúde e nem a saúde do bebê, porque isso está acima de qualquer prova de concurso público. Sem saúde e sem o seu filho, você não vai conseguir aproveitar tão bem todos os benefícios de um cargo público. Então, se você fez isso com responsabilidade, se você estava realmente em condições de fazer a prova, parabéns pela sua atitude, pela sua nobreza e pela vontade de lutar pelos seus sonhos. Então, claro, eu tinha de comentar sobre esse dar à luz, porque é habitual nós ouvirmos isso aqui, ó. Fulano deu à luz a uma menina. Só que, na verdade, quando a gente coloca esse dar à luz, esse à luz tem a ideia de a vida.
Esse à luz tem a ideia de ao mundo. É até uma visão um pouco pessimista sobre a maternidade, porque inicialmente se pensa, poxa, a mulher deu à luz a uma criança, como se a mulher fosse lá e desse aquela luz e a criança fosse a receptora da luz que a mãe está dando. Só que não é essa a construção original. A construção original é a de dar ao mundo. É o mundo quem recebe essa criança que a mãe entrega ao mundo. É como se fosse assim, ó, a mãe deu ao mundo um lindo bebê. Um lindo bebê. Se eu fosse fazer a análise gramatical disso aqui, ó, quem dá algo, dá um lindo bebê, objeto direto. E ao mundo é o objeto indireto e quem dá algo a alguém. Ou seja, a ideia de que a mãe entrega um lindo bebê ao mundo. Ou seja, quando a mãe pratica a concepção, ela entrega um bebê ao mundo. Em outras palavras, ela entrega um bebê à luz. Então, na verdade, construções como ela deu à luz a uma menina não existe. Na verdade, o adequado seria esse aqui, ó. Ela deu à luz uma menina. Seria dessa forma aqui. Inclusive, no ano passado, no Dia das Mães, eu fiz um artigo sobre isso, a linguagem materna, em que eu fiz uma desmistificação dessa expressão léxica do dar à luz e como isso se encaixa perfeitamente na maternidade. Porque a mãe, além de ter toda a sensação dos 9 meses, de gerar uma vida em seu ventre, ela ainda é a primeira a praticar um ato de confiança, porque ela entrega ao mundo a sua cria, a sua prole, aquilo que formou-se dentro dela. Muito legal, né? Muito interessante. Vejamos a tela então, mais uma particularidade léxica dentro desse dar à luz, uma forma de homenagear esta mulher que, mesmo com a prova de concurso marcada, foi lá e deu à luz uma criança lindíssima, com certeza. Vamos falar agora dessa outra forma, do demais com acento e demais tudo junto. Qual que é a diferença entre todas essas formas? Queridos, quando usamos o demais, a ideia, a finalidade é ser uma locução adjetiva. Tudo bem? Enquanto que o demais aqui na frente tem a ideia de ser um advérbio. Como é que isso funciona em termos práticos? Eu vou te mostrar. Eu coloco assim, ó. Ele possui dinheiro demais. A ideia desse demais, se a gente trabalhar num sentido um pouco mais corriqueiro, é o contrário de menos. Ou seja, ele possui dinheiro de menos, ele possui dinheiro de mais, separadamente. Por quê? Esse demais aqui, ó, ele funciona na minha sentença como uma locução adjetiva do dinheiro, ok? Então seria essa a forma adequada para dizer que é ligado a um substantivo com a finalidade de dizer que ele tem dinheiro de mais e não de menos. Enquanto que o demais tem a função adverbial de intensidade. Por exemplo, eu coloco para você assim, ó. Ele é feliz demais. Esse demais aqui, ó, ele significa que ele é muito feliz. Significa que ele é bastante feliz. Então seria essa a acepção do demais, a ideia de muito, bastante, muito, a ideia de bastante, a ideia de intensidade, de intensificar um determinado verbo ou adjetivo, ok? De maneira semelhante, nós temos esse demais e aqui eu tenho uma outra construção, porque esse de com acento, ele funciona como um verbo da língua portuguesa. O funcionamento dele é um funcionamento verbal. Então, como é que funcionaria essa forma?
dê mais atenção às crianças. Dê mais atenção às crianças. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Quem dá algo, dá o quê? Mais atenção. Veja que o mais e o de, eles não estão trabalhando juntos, eles são separados. Mais atenção é o meu objeto direto. O núcleo do meu objeto direto é atenção, mais é um modificador do vocábulo atenção, funciona como um pronome indefinido. Pronome indefinido. Indefinido da língua portuguesa. E quem dá algo a alguém. A quem? As crianças. Objeto indireto. Então veja que eu teria 3 construções de sonoridade semelhante dentro dessa minha possibilidade do demais. Então aqui você enxerga essa diferença, essa mudança. André Canso me fez uma pergunta. Usar ele possui dinheiro demais estaria errado ou somente com sentido diferente? A ideia é, se eu quero fazer a oposição com de menos, eu uso de mais, até porque tem o valor do adjetivo, tudo bem? Do adjetivo, melhor dizendo, da locução adjetiva, ok? Vamos adiante. Quero falar desse aqui, esse aqui eu me lembro que era uma dúvida de uma amiga minha, que foi aluna também, em um curso aqui em Brasília, e ela tinha uma dúvida sobre o uso do independente e do independentemente, com a ideia de concessão. Eu quero que você analise comigo a seguinte construção. Olha o que eu vou colocar para você. Ele comia carne independente da opinião do nutricionista. Do nutricionista. Olha essa construção aqui, ó. Ele comia carne independente da opinião do nutricionista. Eu sei que muitas pessoas, ao olharem uma construção como essa, entendem o seguinte: ele comia carne apesar da opinião do nutricionista. Ele comia carne, embora o nutricionista tivesse uma opinião adversa acerca do assunto. Ou seja, a ideia desse independente é uma ideia concessiva. Só que aí nós entramos num problema dentro da gramática da língua portuguesa, que é o seguinte. Nós podemos, claro, conceber que esse independente da funciona com a ideia de apesar da. A ideia de concessão, apesar da opinião do nutricionista. Mas nada me impede de entender esse independente como uma característica da carne, funcionando como um adjetivo. Assim, ó, ele comia carne, mas não era uma carne qualquer. Era uma carne independente da opinião do nutricionista. E aí eu teria uma ambiguidade produzida. Claro, isso não acontece em todos os contextos, não acontece em todas as circunstâncias, mas eu teria essa ambiguidade produzida. Ele comia carne em qual carne? Ora, carne argentina, carne francesa? Não, ele comia carne independente da opinião do nutricionista. Então aqui eu teria um problema de sentido. Para evitar essas confusões, o que a gramática recomenda? Aliás, ela recomenda não, ela impõe. Se eu quero dar a ideia de apesar da, eu não posso usar independente. Apenas independentemente. Ou seja, a ideia aqui, ó, é ter um valor adverbial. E para haver esse valor adverbial, usa-se o sufixo mente. Da seguinte maneira, ele comia carne independentemente da opinião do nutricionista. E aí, no caso, independentemente forma um advérbio de concessão em relação ao ato de comer. Ele comia carne, apesar da opinião do nutricionista. Ele comia carne, independentemente da opinião do nutricionista. Ele comia carne, a despeito da opinião do nutricionista. Todas essas formas seriam corretas, mas para indicar a concessão como informação concessiva, não se deve usar o independente. O registro culto recomenda usar apenas independentemente, ou seja, independentemente da sua preferência,
estude língua portuguesa. Ou seja, a despeito da sua preferência, apesar da sua preferência, estude língua portuguesa para concursos públicos, independentemente, e não independente como corriqueiramente utilizamos. Vejamos a tela mais uma vez. Essa aqui é a dúvida de muita gente, desse independente do independentemente. Muitas pessoas variam, né? Variam demais nessa construção. Olha só que legal, menor da chapa. Estamos aí com 763 pessoas assistindo agora. Queridos, não posso deixar de falar. Se eu tenho aqui 763 pessoas assistindo, eu quero, por favor, uma quantidade generosa de likes se você está gostando da minha transmissão. Claro, só se você estiver gostando. Então não se esqueça de clicar no joinha, de clicar no gostei, se você estiver gostando de acompanhar a este Na Ponta da Língua sobre particularidades léxicas. Se você estiver me assistindo no Facebook, além de clicar no joinha, além de clicar no curtir, além de clicar no gostei, não se esqueça de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Aliás, compartilhem o conhecimento, meus queridos. A gente perde tanto tempo compartilhando fake news e bobagens da internet. Vamos compartilhar conhecimento, ainda mais conhecimento gratuito. Ele deve ser sim compartilhado. E lembrando, daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio de 2 camisas do meu programa do Na Ponta da Língua. Para participar do sorteio, é só ir lá no meu Instagram, @oficialeliassantana. Você vai ver a foto da camiseta e lá tem as regras de como você pode participar do sorteio, beleza? Daqui a pouquinho vou fazer o sorteio da camiseta. E vamos falar aqui dessa outra particularidade léxica, que é a do sequer separado e do sequer junto. Qual que é a diferença entre essas duas opções? Queridos, quando eu uso sequer, tudo junto, a ideia é de ao menos. Ao menos. A ideia é de pelo menos. Tudo bem? Por exemplo, eu digo, não havia sequer uma pessoa nas ruas de Brasília. Não havia sequer uma pessoa nas ruas de Brasília. Brasília à noite fica deserta. Então, não havia sequer uma pessoa nas ruas de Brasília. É com a ideia de não havia ao menos uma pessoa nas ruas de Brasília. Não havia pelo menos uma pessoa nas ruas de Brasília. Essa é a ideia do sequer, tudo junto. É a ideia de ao menos. Agora, quando está separado, o se funciona como uma conjunção. E no caso, vou te mostrar, conjunção condicional. E o quer como um verbo. Ah, professor, igual naquela música, se você quer também... Não, é na construção assim, ó. Se quer ser aprovado, se quer ser aprovado, estude com dedicação. Estude com dedicação. Ou seja, caso você queira ser aprovado, vou até fazer essa substituição aqui que ficou bom. Caso queira ser aprovado, estude com dedicação. E é aí que eu uso o se quer separado. Agora, o se quer junto indica ao menos, pelo menos não havia sequer uma pessoa nas ruas de Brasília. E aí eu teria essa construção assim concebida, assim formada. Queridos, falei com vocês nesse curto espaço de tempo. Aliás, não sei se você percebeu, mas você já está há 1 hora comigo aqui no Na Ponta da Língua. Falamos de 10 particularidades léxicas. Isso tudo, claro, para complementar os seus estudos e complementar o seu conhecimento acerca da nossa querida e amada língua portuguesa. E é sempre bom estar aqui para passar esse conhecimento a todos vocês, ou estar aqui ao vivo, ou estar presencialmente, como estivemos agora em Alagoas. Foi uma maratona, hein? Olha os eventos que nós fizemos. Alagoas, no último fim de semana. Muitíssimo obrigado, Maceió, pela recepção calorosíssima. Que cidade sensacional, que lugar bom demais. Eu não conhecia Maceió e agora eu vou dar um título a Maceió, terra do abraço. De todos os eventos presenciais que nós já fizemos, nenhum lugar do Brasil tem abraços tão apertados e tão calorosos como Maceió. Muitíssimo obrigado. Foi até curioso, as pessoas abraçavam você, aquele abraço de urso mesmo.
É em Maceió que você ganha. Belo Horizonte, que recepção calorosa, amorosa, foi o lugar que cantou comigo, me deixou arrepiadíssimo. E olha que normalmente quando eu estou lá no palco cantando, claro, aquilo desperta uma emoção, mas eu nunca havia arrepiado enquanto eu cantava, e aconteceu isso em Belo Horizonte, fiquei emocionadíssimo. A recepção de Belo Horizonte foi fantástica, a consideração das pessoas, o empenho pelo estudo, pela dedicação, o carinho conosco foi sensacional. E em Palmas não há o que se falar também, porque em Palmas as pessoas nos tratam de uma maneira como se nós fôssemos as pessoas que vão realmente mudar a vida daquelas que estavam lá presentes no evento. Então, muitíssimo obrigado. Foram 3 eventos em sequência. Claro que isso, às vezes, traz um certo cansaço, traz uma necessidade de reagendamento dos nossos compromissos, porque precisamos estar em localidades diferentes, vou para cá, vou para lá, mas isso é gratificante demais. Todo esse cansaço é compensado com o sorriso, com o abraço, com o empenho e, claro, com as aprovações de todos vocês. Muitíssimo obrigado pela confiança no Gran Cursos Online. E antes disso, ainda tivemos o STM, ou seja, foram 4 semanas seguidas de eventos presenciais. Ainda teremos mais, viu? Na sequência ainda teremos o STJ, evento presencial do STJ, estarei com os meus amigos do STJ, teremos Rio de Janeiro, teremos Pernambuco, Campinas, Alagoas de novo está quase para sair, parece que vamos voltar a Alagoas, em terra do abraço. Então, vamos juntos nessa preparação toda. Então, o que acontece? Quero agradecer aos que estiveram presencialmente comigo, aos que estão comigo ao vivo, online, nas transmissões, nas lives, o tempo inteiro, porque é muito legal saber que vocês nos acompanham, é muito legal saber que vocês confiam em nós e é muito legal saber que eu, Elias e todos os professores do Gran Cursos Online podem participar dessa sua trajetória de aprovação e de conquistas. É o que eu sempre digo, sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então a ideia, se é ir longe, vamos juntos para alcançar a aprovação. E claro, eu não posso deixar aqui de fazer o sorteio, né? Claro, eu falei que ia fazer o sorteio da camiseta do Na Ponta da Língua, né? Então vamos fazer o sorteio da camiseta do Na Ponta da Língua. Eu vou colocar aqui lá no meu Instagram, deixa eu ver aqui como é que ficou a situação. Eita Jesus! Muitos comentários. Temos aqui 256 comentários. A regra era marcar 2 pessoas. Vamos lá então, ó, abrir o chat aqui, ó, do jeito que está aqui no Instagram. Eu vou correr o dedo, vou até abrir todos os... Deixa eu carregar todos os comentários para que todos tenham condições iguais de participação, para que eu sorteie 2 camisas. E eu já vou marcar e não para de carregar mais comentário. Para que todos, pronto, todos estão carregados. Eu vou passar o dedo várias vezes pela tela, não vou ficar olhando para a tela, a fim de marcar 2 pessoas aqui que vão ganhar, vão ganhar a camiseta do Na Ponta da Língua. Vou passar aqui o dedo na tela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Parei. Ganhadora, primeira ganhadora, Vanessa Tomás. Vanessa Tomás, que marcou 2 pessoas, ou seja, cumpriu com o requisito necessário. Vou aqui destacar, Vanessa Tomás, vou entrar em contato com você para que nós do Gran Cursos Online possamos enviar a você a camiseta do Na Ponta da Língua. Espero que você tenha ficado muito feliz com o presente que nós aqui do Gran Cursos Online vamos dar a você. E vamos sortear mais uma camiseta, mais uma camiseta, mais uma camiseta. Patrícia SR00, deixa eu marcar aqui, Patrícia RS00, vou marcar aqui, mais uma pessoa que ganhou a camiseta do Na Ponta da Língua, marcado aqui, Patrícia RS00, são as 2 pessoas ganhadoras da camiseta do Na Ponta da Língua, e agora sempre nos programas eu sempre vou fazer o sorteio de uma camiseta do nosso programa para que você também possa vestir esta belíssima marca de pessoas que querem conhecer a fundo a nossa querida e amada língua portuguesa. Tudo bem? Queridos, claro, não posso deixar de mandar abraço para essa galera todinha que esteve participando comigo aqui ao longo dessa aula. Um abraço para a Débora, para a Darlene, um abraço para o Luiz Otávio, um abraço para a Lilian Paulino, para o Janderson, para a Silvia Lavoro, um abraço para a Jonathan, para a Débora, para a Patrícia, um abraço para a Adriana, um abraço para a Eliane Feu, um abraço para o Gabriel Batistuta, um abraço para a Adriana Souza, para a Rosimara, um abraço para a Darlene, um abraço para a Sandra Costa, um abraço para a Débora Jéssica, um abraço para essa galera todinha. Se você gostou da nossa aula, se você gostou da nossa transmissão, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para que nós aqui do Gran Cursos Online avaliemos todas as nossas atividades. Ah, e no mês que vem
na ponta da língua de novo, hein? E eu quero que você esteja comigo em mais um programa que eu venho aqui com todo o amor do mundo fazer para todos vocês. Queridos, um grande beijo para quem é de beijo, parafraseando a minha amiga professora Tereza Cavalcante. Um grande abraço para quem é de abraço e até a próxima.